Opa, saudações a todos que estão vendo o vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Shakestein. Dessa vez, caso vocês não tenham percebido, eu estou falando com uma oratória um pouco diferente, porque hoje é um vídeo especial, é um vídeo em comemoração aos 1000 inscritos do canal, então eu quero tentar fazer algo diferente, que é responder as perguntas de vocês que eu fiz um post lá na comunidade do canal, respondendo as perguntas que vocês mais têm dúvida ou alguma coisa do tipo, e por isso não tem roteiro e eu vou fazer uma conversa um pouco mais solta pra gente poder fazer uma conversa direta aqui. E enfim, responder as perguntas de vocês. Foram bastante perguntas, foram quase 50, eu até fiquei bastante surpreso. Então, se você fez alguma pergunta e você não apareceu, desculpa, é muita pergunta e o vídeo vai ficar muito longo. Talvez eu faça até uma parte 1, uma parte 2, eu não sei. Se vocês gostarem bastante desse tipo de vídeo, comentem aí embaixo se vocês querem ver mais eu responder outro tipo de pergunta. Não só sobre Shumatsu, sobre perguntas do canal, que foi algumas que eu separei também, ou até sobre outros animes. Eu posso responder também aí nos comentários se vocês quiserem. Então, sem muita enrolação, vamos direto para responder as perguntas. E eu já vou deixar bem claro algumas coisas aqui de algumas perguntas que eu vou responder, envolvendo questões de vídeos futuros que eu vou fazer, né? Vocês fizeram bastante perguntas sobre vídeos futuros que eu estou planejado. E se esse vídeo estiver saindo na data que eu estou planejando, que é na sexta dessa semana, no domingo vai lançar talvez o vídeo mais importante da história do canal, acho eu, que é o vídeo do meu top de Shumatsu, né? E aí já respondendo a pergunta do Apollo Slams to Beelzebub e também do Nakumasal e do Saga Edits, todos eles perguntaram basicamente o meu top, ou o meu top geral de personagens, ou qual é o meu personagem mais poderoso, qual tier ele possui e qual posição tá o Leônidas, né? Todas as perguntas englobam a mesma coisa, que é o meu top de força. Isso vai ser respondido no meu próximo vídeo, então eu vou deixar essas perguntas pra vocês verem no próximo vídeo, beleza? E agora sim eu vou ir direto pra perguntas que eu vou responder nesse vídeo aqui mesmo. Começando com aquele Polo, lá do servidor do Discord, salve Polo. Qual futuro lutador você está com mais hype pra ver e que tipo de habilidade você acha que ele poderia ter? Cara, por incrível que pareça, o lutador que eu tenho mais hype, eu acho que é algo bem diferente da maioria das pessoas, que é o Sakata Kintoki. Eu tenho bastante hype por ele, muito pela introdução dele, que teve bastante técnica de carisma ali envolvida, ele ser um amigo do Buda, que é um personagem que a gente conhece há bastante tempo. Então isso já me trouxe um pouquinho de carisma e eu gosto muito do design dele. E também que ele é um dos, se não o lutador mais místico sobrando, né? Também tem o Rasputin, mas o Sakata também tem bastante tom místico por ele ser basicamente um personagem folclórico do Japão. Então me dá bastante hype pra ver como a obra vai trabalhar isso e também algum tipo de lore envolvendo a origem dele, ser algo humano e talvez meio demônio, que é algo que só foi ensaiado com o flashback do Raiden, né? Quando é dito que algo inumano nasceu, quando o Raiden nasceu, é dito que algo inumano nasceu. Mas aquilo acabou não sendo muito explorado, né? E eu acho que com o Sakata pode ser bem mais explorado, alguma coisa assim. Então eu tô com bastante hype pra ele por causa disso. E a habilidade dele, sinceramente, eu não sou muito de ter hype da habilidade dos personagens. O Sakata me parece o tipo de personagem que vai só tancar bastante e bater forte, que nem a maioria dos personagens de Shumatsu. E eu não me importo muito com isso. Ia ser bem legal se ele tivesse uma habilidade diferente, com o machado dourado dele, que provavelmente é a arma que ele vai usar, né? Mas se ele não tiver também, eu não me importo. Eu quero ver como o personagem vai ser, a personalidade dele, a história, o desenvolvimento do carisma dele, se ele tiver. Então eu quero ver mais coisas relacionadas a isso, não a habilidade. Mas se fosse para apostar, eu acho que o Sakata só vai bater forte mesmo. Não tem muito segredo. O Renan perguntou, o Renan lá do Discord também perguntou qual flashback da obra mais me emocionou. E ele disse que no caso dele foi o do Tesla e qual flashback eu trocaria ou aprimoraria. Dizendo que o dele seria o do Ares. Cara, flashback que mais me emocionou, apesar do ícone do canal ser o Kim, né, eu normalmente usar o Kim em posts ou em qualquer tipo de parte de vídeo que eu estou me representando falando, e o Kim ser o meu personagem favorito, o flashback que mais me emocionou não foi o dele, por incrível que pareça. Se fosse pra escolher, eu acho que o flashback que mais me emocionou foi o do Raiden, especialmente essa sequência que tá aparecendo aí, do Raiden, né, depois daquele vai e vem da vida dele, de ele não poder usar a força dele, aí ele descobre o sumô, aí ele luta no sumô, ele finalmente acha o seu lugar e aí ele descobre que na realidade os traumas dele de quando criança estão voltando, só que no sumô, né? E aí ele é obrigado a selar até mesmo as técnicas básicas, né? Eu acho bem emocionante a reação do Raiden, né? Ele diz que o sumô é tudo que ele tem, né? E o sumô não o ama de volta como ele ama o sumô, né? É uma parte muito triste. É um dos flashbacks mais tristes de Shumatsu, na minha visão. E provavelmente eu acho que é o que eu mais me emocionei. Eu nunca chorei lendo Shumatsu, mas é um flashback que eu me emociono bastante. Toda vez que eu releio, é esse flashback do Raiden. E um flashback que eu trocaria ou aprimoraria... Olha, muita gente não gosta do flashback do Tesla, por exemplo, né? Que o Renan citou aí. Eu acho um flashback super
normal, ele tem uma proposta e ele cumpre a proposta dele ali, né? Então, julgando baseado na proposta do flashback, eu aprimoraria o flashback do Adão, né? Por quê? Eu teria que explicar um pouco mais lentamente essa minha opinião, eu acho, mas tentando resumir bastante, o Adão ele é um personagem muito focado na subversão, né? Tu acompanha ele por uns 2, 3 capítulos, com ele muito quieto, com ele sem demonstrar muitas emoções, e normalmente as pessoas estão falando por ele. Então, por exemplo, a gente vê algumas vezes a Brunhilde falando que o Adão, ele é o personagem, ele é o humano, né, com maior raiva dos deuses. A gente ouve a Brunhilde falando 2 vezes isso, quando ela escolhe ele e quando ela tá explicando os poderes do Adão pra Gol. E o Heimdall também cita que o Adão, ele é o cara que mais tem a raiva dos deuses e que ele vai descontar, né, a raiva dele, ele vai ter a vingança dele. Então vai se construindo uma expectativa do Adão ser esse cara que quer a vingança pra no final ter a subversão do Adão não ser um personagem que quer vingança. Ele na realidade não tem motivos pra lutar porque um pai não precisa de motivos para lutar pelos seus filhos. É um personagem baseado na subversão. E a gente teve um personagem muito recente, o Apollo, que também é assim. É um personagem que a gente começa vendo achando que ele é um narcisista, que só se importa com a beleza externa, e a gente descobre, de uma forma de subversão, que ele se importa com a beleza interna. A diferença aí é que eu acho que o flashback do Adão ele não é tão impactante pra essa subversão ser mais impactante ainda. E olha que a cena do Adão falando das motivações dele é uma das, se não a maior cena de Shumatsu. Pra ser bem sincero, eu acho que ela é uma das maiores cenas de Shumatsu pelo impacto dela, pela importância dela na história, também por ser uma das primeiras lutas e talvez a cena que mais explodiu de Shumatsu. Então ela é muito importante e eu acho que ela poderia ter sido ainda maior, porque esse fator do Adão ser um humano que eu odeio os deuses, teoricamente, né, pra nós leitores, ele era, até ser revelado que não, ele não foi tão explorado, ele não foi tão enfatizado, e o flashback também não enfatiza isso. Eu acho que ele poderia enfatizar mais, principalmente com a quadrinização dele. Por exemplo, esse flashback mostra muito o rosto do Adão, e apesar de a gente ver o Adão bravo com a serpente por ela ter tocado na Eva, né, a quadrinização poderia ter ajudado mais, por exemplo, escondendo o rosto do Adão, deixando o rosto do Adão nas sombras, mostrando só a mão dele, ele apertando a mão dele com raiva, por exemplo, ou alguma coisa assim, pra gente não ter contato com a feição do Adão e a gente não ter contato com o verdadeiro Adão, porque naquele flashback a gente tá vendo o verdadeiro Adão antes de a gente saber quem é o verdadeiro Adão, antes de a gente saber a subversão, né? Então eu acho que esse flashback ele podia ser melhor construído por causa disso. E também porque, sinceramente, por mais que seja uma corte judicial lá normal e os papados serem... aqueles papados serem executores, né? Eles são executores, então a roupa tá até certa, tecnicamente, né? Eu acho muito tosco. Um tribunal ali e a serpente, eu acho tosco também, então esse é um pouquinho outro motivo, mas principalmente esse fator da subversão. E algo que eu aprimoraria é o flashback do Adão. Otário Okita Ark perguntou, ele primeiro parabenizou pelos 1000 inscritos, então ele perguntou: já assistiu, jogou ou leu Fate? Se sim, o que achou, viu quantos? Se não, já jogou, assistiu ou leu? E cara, eu não tenho muito contato com a franquia de Fate, principalmente eu só vejo designs e coisas por de fora, assim, e eu normalmente não gosto muito dos designs, eu acho a maioria deles muito ruins, mas tem alguns que eu vi que eu achei bem bons, então tem essas exceções. Mas eu já vi, eu nunca joguei nem li Fate, mas eu já vi um anime de Fate que eu não sou da comunidade Fate pra saber, mas pelo que eu li sobre, eu já vi sobre, a galera não gosta muito, que é o Fate Stay Night, de 2000 e bolinha, acho que é 2006, que é, eu dropei no meio, então o anime inteiro pra vocês terem uma noção. E eu não gostei muito, principalmente da época que eu vi, não gostei da direção e da trilha sonora. A plot de Fate, pelo menos desse Stay Night que eu vi, eu achei até interessante, mas no geral acabou não me cativando muito. Eu acabei só vendo o Stay Night mesmo, acabei não vendo mais nenhum outro, não vi o Zero, não vi o Apócrifa que tem também, então eu só vi esse Stay Night mesmo e acabei não gostando. E aí várias pessoas aí perguntaram, Gustavo HD Gus, o Paçoca de Sal 54, o Olavo, o Cal e o Chá de Apolo, todos eles perguntaram basicamente se o canal vai trazer outros vídeos além de Shumatsu, né? Vídeos com outras temáticas além de Shumatsu, seja com Battle Arena, como Tenkaichi ou Majo Taisen, ou seja de outras obras ou outros conteúdos, como por exemplo God of War, ou alguma coisa assim. E não, pelo menos num futuro próximo, num futuro curto a médio alcance aí, o meu planejamento é o canal ser só de Shumatsu mesmo, e ele só envolver Shumatsu porque eu criei o canal pensando em ser um canal apenas de Shumatsu para mudar a minha visão da comunidade de Shumatsu, né, que é algo que eu vou explicar um pouquinho mais depois, que vai ter outra pergunta com isso também.
Então não, pelo menos até segunda ordem, não vamos ter vídeos de outros conteúdos além de Shumatsu, exceto talvez eu acharia interessante eu fazer conteúdos de outros mangás Battle Arena. A galera pediu bastante Tenkaichi numa postagem que eu fiz aí. Eu não gosto muito de Tenkaichi, então acho que eu não faria. Mas principalmente eu acho que eu ficaria bem feliz em fazer algum vídeo, mesmo que não desse muita view, analisando um Ragnarok de algum youtuber famoso no meio, como por exemplo Operação Dublagem. O Ragnarok dele eu nunca li, mas parece ser bem interessante. Pelo menos eu gosto bastante do design dos personagens dele, então acho que é bem interessante. Eu gostaria de talvez fazer um vídeo análise no futuro. Tem o Ragnarok do Libello também, que também é relativamente bem famoso. Então, quem sabe algum dia eu me interesso por fazer algo assim, mas tirando essas exceções, o meu planejamento não envolve outros vídeos além de Shumatsu. O Nerd Helmheim perguntou qual é o seu deus favorito de Shumatsu e qual luta você mudaria o resultado. Meu deus favorito de Shumatsu é o Buda, né? Eu gosto bastante do Buda, não só design, personalidade, principalmente filosofia e toda a simbologia que ele traz na luta dele, que eu não vou ficar me estendendo aqui, porque eu tenho vídeos planejados no futuro para falar sobre isso. Mas, em segundo lugar, né, quase empatado com o Buda ali, eu tenho o Heracles, né, que eu acho que é uma hot take aí minha. A maioria das pessoas não gosta do Heracles porque não entendem ele, né, muita gente diz que ele é hipócrita e tal, né. Não é hipócrita, né, não vou ficar me estendendo aqui de porque o Heracles não é hipócrita, mas ele não é. Eu acho que eu vou fazer um vídeo no futuro também sobre isso. Vocês estão percebendo que eu tô prometendo vários vídeos no futuro, né, eu espero que eu faça eles mesmo, mas enfim. E qual luta eu mudaria o resultado? Cara, normalmente eu gosto das lutas de Shumatsu como elas se resultam, né? Como elas finalizam, elas concluem. E até a nona rodada eu responderia essa pergunta com nenhuma. Mas com a nona rodada eu tenho a nona rodada como uma rodada que eu mudaria o resultado, né? E por quê? Por que eu mudaria o resultado? Porque eu deixaria o Leônidas ganhar ao invés do Apollo. Unicamente não é por questão de Leônidas ou de Apollo. Eu não ligo, tipo, eu gosto dos dois personagens, mas eu não me importo exatamente com o fato de um morrer ou o outro morrer. É principalmente com o fato de que, inclusive a minha aposta para ganhar essa rodada era baseada nisso, que o Leônidas iria ganhar, não porque o Leônidas tem que ganhar, mas porque o Apollo tem que perder. Porque, pelo menos na minha visão como leitor, estava sendo construído aí um arco de personagem envolvendo Zeus, com o fato de ele perder pessoas que ele considera como entes queridos. Ele perdeu Poseidon, que, ok, não tem tanto de ente querido ali, mas é um irmão dele. Perdeu o Heracles, que era alguém que o Zeus considerava muito. Perdeu o Hades, que é alguém que o Zeus considerava muito também. Então ele estava perdendo as pessoas, e com a derrota do Hades, que é um deus, um personagem, né, não só um deus que impacta muito na obra no geral, a gente viu um pesar ali dos Zeus envolvido, e eu pensei que isso seria um desenvolvimento maior e que o Apollo poderia ser talvez a última gota ali, né? E o Apollo perder poderia significar de fato que o Zeus está sozinho, né? Isso poderia envolver um desenvolvimento no Zeus, porque o Zeus é um personagem que só gosta de luta, e a criação do Ragnarok foi basicamente um dos grandes culpados é ele. Então, a morte desses entes queridos dele poderiam desenvolver um pouco mais essa personalidade dele, quem sabe ele se arrepender disso, ou ele... Enfim, eu achava que tinha um desenvolvimento sendo construído, eu ainda acho que tem, né? Mas o Apollo sair vivo é uma oportunidade desperdiçada para amplificar esse desenvolvimento. O Apollo, pra mim, era pra ter morrido, assim como todos os outros gregos, porque na minha visão isso era um desenvolvimento que estava sendo construído. Agora resta saber pra gente se era de fato um desenvolvimento que estava sendo construído, né? Ou não, ou eu tava só ficando maluco, né? Mas ainda assim eu acharia bem interessante. Então a luta que eu mudaria o resultado é Leônidas e Apollo, porque eu queria ver o Apollo morrendo por causa desse desenvolvimento. O Maxwell Miguel perguntou: fala o seu top 10 animes preferidos. Olha, essa é uma ótima pergunta, eu tava esperando que alguém fizesse alguma pergunta assim, porque, como eu falei ali no post, vocês podem fazer perguntas que não envolvam só Shumatsu, e sim outros tipos de animes e mangás. Eu não sou um grande leitor de mangá, eu sou muito mais alguém que assiste animes, né? Assistia, principalmente, muito mais no passado, hoje eu não tenho tempo. Então hoje eu não tenho muito tempo pra nem assistir, nem ler muita coisa. Mas principalmente meu top 10, que é o top 10 que eu tenho salvo no My Anime List até hoje, é um top 10 bem sólido. E, ironicamente, como eu falei, eu não tenho muito tempo pra ver. A maioria desses animes eu parei de ver no meio. Não porque eu desgosto dele, porque afinal eles são meus favoritos, mas simplesmente por falta de tempo ou de interesse mesmo. Eu acabei me desapegando muito de ver animes. Antigamente eu via muito as seasons, inverno, verão, outono. Eu via a maioria dos animes que eu tinha interesse nas seasons, eu era bem otacão mesmo. Hoje eu não sou mais tanto, mas respondendo a pergunta, né, o meu top 10, né, é Trigun, eu adoro o Trigun, o anime original, né, o antigo, Kino no Tabi, Boku no Hero, Re:Zero, Babylon é muito bom, sério, assistam Babylon, é meio pesadinho, mas pra quem tem idade, assistam. Shingeki no Kyojin, não, eu não vi o final, eu
Não sei se eu ver o final vai afetar muito, provavelmente sim. A Haikyuu. E o meu top 3 é bem sólido, o meu top 3 é bem difícil de bater, que é Fullmetal Alchemist em terceiro lugar, Hunter x Hunter em segundo e One Piece em primeiro. E aí, já aproveitando o ritmo, né, a pergunta do Pedrinhos ZN: qual o seu mangá / anime favorito sem contar Shumatsu? Eu posso contar Shumatsu se eu quiser, porque Shumatsu não é nem o meu anime e nem o meu mangá favorito. Óbvio que o anime não vai ser, porque o anime de Shumatsu é horrível, mas também não é o meu mangá favorito, por incrível que pareça, eu acho. O meu anime e o meu mangá favorito são ambos One Piece. Ambos, né? Eu adoro o anime de One Piece, mas óbvio que ele tem várias falhas, muito por causa da Toei. E o mangá de One Piece é o meu mangá favorito. É um mangá que não só ele é muito bom, ele tem vários acertos. Óbvio que com 1000 e cacetada de capítulo também vai ter alguns erros. Mas é um mangá muito importante pra mim, é um mangá muito importante pra minha vida. E dá pra dizer que muito do que eu sou hoje é por causa de One Piece, né? É o meu mangá favorito, é o meu anime favorito. E One Piece é uma das únicas mídias na minha vida que já me fez chorar, não só uma, mas 3 vezes. Então One Piece é o meu anime / mangá favorito. O Pilastra primeiro parabenizou pelos 1000 e depois perguntou qual luta que eu acho que vai acontecer em Shumatsu ou gostaria que acontecesse e o porquê delas. Pra ser bem sincero, eu não sou desse tipo de parte da comunidade que fica teorizando quais vão ser as próximas lutas, porque pra mim o autor pode inventar a caceta que ele quiser pra justificar o que ele quiser da luta, como por exemplo é Sasaki e Poseidon. Tipo, o que tem... Se tu pegar a figura histórica Sasaki Kojiro e o deus dos mares Poseidon, não tem como tu ligar muitas coisas. O que daria pra ligar é o fato de Sasaki ter morrido em uma ilha em volta do mar, mas nem isso é conectado na luta, então eles inventam qualquer coisa. Então eu geralmente não tenho uma resposta exata pra essa pergunta, infelizmente. Mas só pra eu não esquivar totalmente, né, eu vou dar o meu chute pelo menos na próxima rodada. A próxima rodada eu acho que vai ser Anubis versus Simo, tá? Meu chute aqui, mas pode ser Anubis versus Rasputin também. Pra mim, qualquer uma das duas é extremamente provável. O The Ultimate Slayer perguntou: teoricamente, sempre bom apontar isso, pois Shumatsu não é tão previsível quanto as pessoas falam. Com Okita Souji sendo vencedor da 10ª rodada do Ragnarok, assim empatando 5 contra 5, você acha que a Brunilde vai selecionar o Nostradamus para a próxima rodada? Pois tecnicamente ele é a vitória garantida, assim 6-5 para a humanidade. Cara, como eu respondi, eu acho que a próxima vai ser Anubis, né? Então, ou Anubis ou Simo, ou Anubis ou Rasputin, na minha visão. Então, eu acho que não vai ser o Nostradamus o próximo, mas pode muito bem ser o Nostradamus o próximo. O mangá pode inventar a lógica que ele quiser pro Nostradamus e quando a Brunilde quiser que ele vá. Então, isso eu não costumo teorizar muito por causa que a gente não tem muitos indícios pra teorizar, né? Pode ser qualquer coisa que o autor queira. Eu gosto de teorizar coisas que tenham indícios. E isso, infelizmente, a gente não tem. A Brunilde pode simplesmente dar a louca, depois do empate falar agora a gente quer a vitória, ou ela pode esperar até a humanidade estar contra as cordas e botar o Nostradamus, e qualquer lógica que acontecer, ela vai ser plenamente correta, né? Depende só do que a Brunilde decidir. Então, eu acho que ele não vai ser o próximo, né? Eu acho que ele tem bastante hype, eu acho que ele ainda não vai ser o próximo. Mas se ele for também, eu não vou me surpreender. O Kenpachi perguntou: quem você acha que é o humano mais forte fisicamente dentre todos? E quem você acha que é o melhor rei, Qin Shi Huang ou Leônidas? Cara, o humano que eu acho mais forte fisicamente é o Raiden, né? Ele é dito pela própria Brunilde que ele tem os músculos mais fortes. Eu acho que isso é um bom indicativo de força física. Inclusive, ele é o único personagem, basicamente, que tem feitos puros de força física extremamente relevantes, né? Ele esmagou o braço do Shiva apertando os músculos dele. E quem é o melhor rei, Qin Shi Huang ou Leônidas, né? Se tu tá falando em força, é o Qin. Se tu tá falando em questão de ser rei, é o Qin também. Não tem como. Qin Shi Huang é o maior imperador, ele é o rei dos reis, isso é dito no mangá várias vezes. E o próprio Sasaki diz que, olhando por toda a história da humanidade, ele não consegue achar um rei que caiba melhor com o título de rei do que o Qin. Então, não tem como, é o Qin. O Kyotedichi, a.k.a. o Evan, lá no server do Discord, me perguntou por que eu acabo gostando daquele que se proclama de maior imperador, a.k.a. Qin Shi Huang, por que tinha que ser o Hades. Eu vou supor aqui que ele está falando porque tinha que ser o Hades, né? Porque o Hades morreu. E o Evan é talvez o maior fanboy que eu conheço do Hades da história. Mas usando a pergunta dele aqui como um parâmetro para trazer uma discussão interessante, eu acho que um dos motivos filosóficos de por que o Qin ganha a luta dele com o Hades, muita gente chora porque o Qin ganhou a luta, porque o Qin é um counter, porque o Qin é favorito do autor, porque isso e aquilo. Uma das justificativas filosóficas, na minha visão, do Qin ter ganhado é o fato de que o Qin, ele é até um pouco egoísta, ele é muito individual, ele se proclama como o maior imperador e o objetivo dele é ser o rei dos reis, né? Ele quer se tornar o maior imperador, enquanto o Hades, ele não tem essa característica, né? O Hades, ele é alguém que ele é capaz de sacrificar tudo pra vencer, mas ele não se considera o maior dos reis, ele considera o Poseidon o maior dos reis. Então, o Hades, ele é alguém, claro, muito fraterno, toda a característica do Hades é isso, mas ele é alguém que acaba se colocando abaixo dos outros, enquanto o Qin sempre busca ser o melhor.
Então, existe aí uma simbologia, uma filosofia de o Kim ser o rei ideal, né? A gente sabe que as características de rei que seguem toda a rodada 7 é o que o Kim fala, né? Um rei nunca recua, um rei nunca se rende, sempre protege seu povo. E o Kim é o cara que nunca recuou, o Kim é o cara que nunca se rendeu. Claro, o Hades também não, mas o Kim é o cara que idealizou isso, que ele é a idealização de ser um rei. O Hades, ele não se via como isso, enquanto o Kim buscava isso. Então, eu acho que também, filosoficamente, simbologicamente, o Kim, ele tinha mais motivos pra ganhar a luta do round 7, né? E o Batura perguntou, quem você acha que vai ser a Valkyria poupada na última luta, a Gol ou a Brunilde? Eu acho que vai ser a Gol, porque a Gol é uma Valkyria mirim. Teoricamente, né, ela nem sabe como fazer uma Volund. Claro, ela pode aprender no meio da história, isso é plenamente possível, mas se fosse pra apostar, eu acho que é muito mais possível a Gol, ela sair viva, do que a Brunilde, porque a Brunilde não vai sacrificar a Valkyria mirim, né? Ao invés de sacrificar ela própria. Eu acho que faz muito mais sentido com a personagem a Brunilde se colocar na linha de frente, né? Pra fazer a Volund e arriscar a vida dela, do que a Gol, que é uma Valkyria totalmente mirim, né? Então, eu acho que a que vai... A Shumatsu no Valkyrie, né? A última Valkyrie. Shumatsu no Valkyrie significa literalmente a última Valkyrie. A Shumatsu no Valkyrie é a Gol. Sim, ela pode falar que ela é a Shumatsu no Valkyrie. O Gabriel Henrique Rodrigues perguntou, qual deus e qual humano você acha que poderiam ter sido mais bem aproveitados na obra de Shumatsu no Valkyrie? Cara, essa é uma ótima pergunta. De deus que poderia ter sido mais bem aproveitado, eu acho que no geral os personagens de Shumatsu, pra proposta deles, são bem aproveitados, tá? Pra proposta dele no geral. Mas pra deus, eu vou dar uma roubadinha, né? Eu vou escolher o Rajun. O Rajun não é um deus, mas ele faz parte dos representantes dos deuses, então eu vou escolher ele, tá certo? Por quê? Porque o Rajun, ele talvez seja o personagem mais sem graça de Shumatsu, dos lutadores. Ele só aparece lá pra de fato ser um contraponto, né, da filosofia do Buda, né? O Buda é o cara que basicamente ele fala de você lutar contra os seus erros, né? Você lutar contra a sua adolescência, e o Rajun é o cara que se acha perfeito, que não tem evolução, né? Então, ele tá ali pra ser o contraponto, né, disso. E é interessante, mas ele só serve pra isso, ele só serve pro contraponto, e no final tu acaba até perdendo muito do hype que tu tem do Rajun, porque ele acaba se cagando de medo, né? O que é um negócio que é meio sem graça, querendo ou não, por mais que tenha justificativa no mangá. De fato, é bem sem graça tu ver um cara que era pra ser super fodão, ele acaba sendo um super cagão, né? Então acho que ele podia ser mais aproveitado. Também o passado dele ali, como o Berserker do Helheim, etc. E o humano que eu acho que poderia ser mais bem aproveitado, eu acho que poderia ser o Kim, zoeira. O Kim podia ser mais aproveitado. Não, mas falando sério, o humano que eu acho que poderia ser mais aproveitado, no geral, eu acho que os humanos são bem aproveitados, né? Os humanos, eles têm o foco protagonista do mangá, querendo ou não, isso é indiscutível. E eu não vou citar o Lubu, porque o Lubu tem spin-off, então acho que não conta. Então, nesse caso, eu vou acrescentando a parte do flashback que eu tinha falado, eu acho que o Adão poderia ser um pouco mais aproveitado, muito por causa daquilo que eu falei, tá certo? Bex perguntou, você acha que vai ocorrer algum empate em alguma das lutas? Não, eu não acho, é extremamente improvável. Quem você acha que seria o oponente do Kim se o Hades não lutasse? Cara, obrigatoriamente teria que ser alguém, né, depois do round 8 pra frente. Então, por exemplo, o Bel, ou o Apollo, ou o Susanoo, Anubis, Loki ou Odin, né, esses que faltam. E, sinceramente, eu não consigo ver exatamente que oponente seria. Dos que a gente viu lutando, o Apollo e o Bel. Não só eu acho que ambos ganham do Kim, como eu acho que ambos não tem nem muita característica que combine com o estilo de luta do Kim. Então eu acho que não seria nem muito esperto da parte da Brunilde mandar ele contra esses dois. Então, tentando dar um chutômetro aqui, né, pra responder a tua pergunta, eu acho que poderia ser, por exemplo, o Anubis. O Anubis me parece ser um personagem que tem um combate corpo a corpo, né? Pelo que ele é um cachorrão ali, super louco. Então ele parece ter um combate corpo a corpo. E o Kim teria vantagem com isso, né? Então acho que poderia ser o Anubis, mas pode ser qualquer outro personagem que ainda não lutou. O Leo26ZW perguntou, se você pudesse trocar um lutador dos deuses e um dos humanos, quem você trocaria, por quê e quem você colocaria no lugar? Cara, dos deuses eu trocaria o Apollo, porque já tem muito grego, eu acho muito aleatório a figura histórica do Apollo estar ali. Eu particularmente, eu já falei isso algumas vezes em vídeos, pode estar o Zezinho da esquina, né, representando os humanos, contanto que o Zezinho da esquina seja um bom personagem, eu não importo, mas respondendo a sua pergunta, eu escolheria o Apollo, e eu trocaria por... Eu acho que o Ra seria interessante, né, deus egípcio Ra, deus do sol, eles têm até deuses do sol igual, né. Claro, o Ra, teoricamente a figura mitológica dele não combina com a proposta do personagem do Apollo, mas enfim, o autor poderia mudar isso e foda-se. E dos humanos, quem eu trocaria, querendo ou não, Okita, né, estou com bastante hype para o Okita, mas, como eu falei, contanto que ele seja um bom personagem, não me importa a figura histórica. Mas se fosse para eu escolher, querendo ou não, teria que ser o Okita, né?
E eu escolheria provavelmente Alexandre o Grande, né? Provavelmente o maior general militar da história da humanidade. Ou Napoleão Bonaparte, que eu sou um grande fanboy. O Baby Shark perguntou: você acha que há uma probabilidade de Anubis ter uma conexão com Hades por ambos terem o mesmo título em suas mitologias? Eu acho que não, porque essa conexão, o personagem que tem uma conexão com Hades já foi cumprida pelo Bel. E eu acho que se tiver outro personagem com outra conexão envolvendo Hades, vai ficar muito repetitivo. O Tabaco5470 perguntou: o que fez você criar o canal? Essa é uma ótima pergunta, né? O que fez eu criar o canal, né? Eu já falei isso em um post comemorando os 1000 inscritos, mas muita gente pode não ter visto ou esquecido, e ok. E o objetivo do canal, principalmente, eu criei ele porque eu tava muito insatisfeito com a comunidade de Shumatsu, né? Shumatsu é um mangá que eu gosto muito, é um mangá que principalmente 1 ano e meio atrás pra cá, eu comecei a me envolver muito com a fandom, com pessoas que também curtem Shumatsu, comecei a consumir mais conteúdos envolvendo Shumatsu, e no final eu acabei percebendo que a fandom de Shumatsu tá ficando cada vez pior. Claro, todo mundo que faz parte de uma fandom fala que a sua fandom é a pior, mas a fandom de Shumatsu tá ficando cada vez pior, e em vários sentidos, em muitos sentidos diferentes. E um deles, que foi o que me fez criar o canal, é que a galera parece que não leu o mangá. Tem muita, mas muita coisa idiota rondando na comunidade. Tem muita mentira, muita coisa que alguém falou que não é verdade, mas que por as pessoas falarem tanto acabou se tornando uma verdade. Aquela coisa, uma mentira dita tantas vezes se torna uma verdade. Ela não é uma verdade, ela é só uma mentira dita várias vezes, mas as pessoas falam como se fosse verdade. E eu criei esse canal justamente pra tentar mostrar qualquer coisa certa do mangá. Claro, muitas pessoas podem dizer que tu só quer fazer com que as pessoas tenham a tua opinião. Não é o que eu quero. Claro, se as pessoas concordarem com a minha opinião, se eu conseguir convencer alguém da minha opinião, eu vou ficar muito feliz. Mas o que eu quero principalmente é que as pessoas elas parem de simplesmente ver um vídeo de um youtuber qualquer, pode ser eu também, tanto faz, e elas só falem: eu acho que é isso aí. E fica por isso, e sai usando argumentos que não fazem sentido. Eu quero que as pessoas leiam o mangá, que elas entendam o mangá, que elas saibam por elas próprias dizer o que é certo e o que é errado, o que não tem no mangá e o que tem no mangá. Que elas próprias saibam fazer uma construção de argumentos, por exemplo, de por que eu acho que esse personagem ganha, sem ficar usando headcanon por aí, ou sem ficar usando coisas que não existem no mangá, que nem várias pessoas fazem. E infelizmente eu acho que isso é muito culpa de muitos influenciadores aí. E tá bom, eu vou citar alguns nomes, eu já discuti isso com um deles, inclusive, que é o Libélula, né? Infelizmente o Libélula, ele fala muita abobrinha por aí, mas tem outros influenciadores, como por exemplo o Shadin Rayar, né? Quem aí conhece sabe, que é um cara que basicamente pegou uma parte da fandom e contaminou ela com um monte de idiotices, né? E hoje a gente tem que lidar com esses idiotas por aí. Então, esse é o tipo de coisa que eu acabo me irritando bastante. Foi por isso que eu fiz o canal, pra espalhar de fato as coisas corretas e tentar fazer as pessoas terem um pouco de noção do que tá no mangá, né? Isso inclusive tá no sobre do canal. Então, basicamente, esse é o objetivo principal. O Pandora Sector, ou Pandora Zector, né? Pandora Zector acho que faz mais sentido. Fez 3 perguntas envolvendo Rasputin, né? Rasputin pode ser o segundo ou terceiro humano mais forte de toda a obra em questão de habilidade, estratégia e força? Poder ele pode, né? Todo mundo pode, mas eu acho improvável. Você acha que ele vai ter poderes de invocação, tipo invocar maldições e demônios de nível alto? Acho improvável também, Shumatsu não costuma ter poderes assim. Rasputin pode ter poderes de regeneração e cura de imortalidade, tipo ele poder regenerar os membros cortados ou reconectar os membros cortados para o corpo. Como eu falei, poder ele pode, né? Pode ter qualquer coisa até que seja mostrado que ele tem, né? Até aí é meio que um gato de Schrödinger, né? Ele pode ter o que for até ser mostrado, mas eu acho improvável também. Talvez aí regenerar membros cortados, ou reconectar eles principalmente, eu acho que reconectado faria mais sentido, é algo mais pé no chão, que é a proposta de Shumatsu. Mas, no geral, eu acho improvável a maioria dos personagens terem poderes assim. Como você imagina os volumes de Nostradamus e Rasputin? Perguntou o figurante UC7HC. Não faço a mínima ideia. Desculpa pela resposta assim, mas eu não sei. Tem alguma chance, mesmo mínima, do Susanoo ganhar? Perguntou já. E ele disse que a luta pra ele é bem desinteressante. Eu acho... Bom, é o que eu falei. Chance mínima ele tem, né? Se tá lutando, ele tem chance, né? O que já diziam, 99% de fé, né? Mas eu acho extremamente improvável. Eu acho que os deuses não vão cravar 3 vitórias seguidas. Eu acho que essa vai ser a dos humanos. Qual é a sua opinião mais polêmica sobre Shumatsu? Eu acho que eu tenho várias polêmicas opiniões sobre Shumatsu. Perguntou o senhor Tesla, inclusive. Mas, se fosse pra citar talvez a mais polêmica, ou uma das que mais me causou dor de cabeça, entre muitas aspas, que eu não tenho dor de cabeça por discutir com as pessoas, mas por mais que teve pessoas discordando de mim, talvez seja a minha opinião de que
não existe lutas low diff, lutas hipotéticas low diff, né, no mangá. Pra mim, todas as lutas de Shumatsu, todas as de personagens que estão no Ragnarok, óbvio, que tu quiser supor, qualquer que seja, pode ser o teu top 1 contra o teu último colocado, qualquer que seja, pra mim essa luta vai ser no mínimo mid-diff. No mínimo, ela vai ter uma dificuldade média ali do personagem que ganha. Eu acho que não tem no diff, eu acho que o cara não ganha com um soco e explode o cara, eu acho que não tem esse tipo de coisa. Não é o que é corroborado na narrativa do mangá, eu já expliquei isso em alguns vídeos. Então, essa eu acho que seria a minha opinião mais polêmica. O Thiago Simões perguntou: qual é o seu personagem favorito do Ragnarok? Não me lembro se já falou, mas tá aqui a minha pergunta. Meu personagem favorito é o Kim, né? Acho que isso fica meio óbvio na logo do canal. O Roqueiro Nordestino perguntou: o que você acha do Lubu de Shumatsu no Valkyrie? Eu não li o spin-off, então eu não tenho muito o que dizer, mas do que eu vejo do spin-off de distância, que eu ainda não li, porque eu ainda não tive tempo, ou simplesmente do que eu li do mangá, eu acho ele um personagem interessante ali, ele tem algumas coisas legais, mas não é meu top personagens favoritos, né? E pra finalizar o vídeo aqui, porque ele já tá bem longo, já tá com mais de 30 minutos de gravação, e eu não quero deixar o vídeo tão longo assim, né, pra ser um especial. O Pedro Z. Cassano perguntou: por que o nome Shakestein, né? Essa é uma pergunta bem engraçada, que algumas pessoas perguntam pra mim. Por que Shakestein, né? Eu uso esse nick em basicamente todos os lugares, então se você encontrar um Shakestein por aí, parabéns, é eu. E por que eu uso? Porque quando eu era pequeno, bem pequeno, tipo, eu acho que eu tinha uns 10 anos por aí. Eu não sei se é muito pequeno, mas enfim. Quando eu tinha uns 10 anos, já faz algum tempo, eu tava pensando em algum nome digital, porque eu não queria botar o meu nome, né? E eu pensei em juntar nomes de duas figuras históricas relevantes, e o meu pequeno de 10 anos pensou primeiro em Shakespeare e depois em Einstein. Então eu juntei Shakespeare e Einstein, e aí ficou Shakestein. E aí eu botei um N no final, não faço a mínima ideia do porquê. Desculpa, a origem do nome não tem nada de filosófico envolvendo, é só essa junção de nomes idiotas. Desculpa se eu quebrei a expectativa de alguém, é só isso aí mesmo. E é isso. Bom, como eu falei, foram bastante perguntas. Se eu deixei alguém de fora, peço desculpas. Faz a sua pergunta aí nos comentários também. Aí nos comentários eu posso responder com um pouco mais de calma também, né? Se você gostou desse tipo de vídeo, dá like e compartilha. Não se esquece de se inscrever também, que ajuda bastante o canal. E ativa o sininho, que também é outra coisa que ajuda muito o canal. Só relembrando, né, como eu sempre falo nos vídeos, serve do Discord aí na descrição, se você quiser falar um pouco mais comigo. Twitter e TikTok o canal também tem. E muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo e aqui no canal. Se você é novo, bem-vindo. Se você já viu algum vídeo do canal, comissão especial de 1000 inscritos, eu estou agradecendo você aqui pela sua ajuda, pelo seu apoio do canal. Eu nunca imaginei que o canal ia crescer tão rápido assim. Já bater 1000 inscritos em tão pouco tempo, eu realmente fiquei surpreso. E eu estou bem feliz com o resultado do canal, com as pessoas gostando dos vídeos. Eu estou me esforçando bastante e eu agradeço a todas as mensagens de carinho de vocês, todo o apoio. E, bom, tamo junto aí, né? Muito obrigado pela presença no vídeo e até a próxima.